E hoje eu quero ministrar uma palavra que tem como tema confiar em meio ao caos. Diga assim, confiar em meio ao caos. Quando nós pensamos em caos, nós logo pensamos numa coisa caótica. E que, talvez pela força do homem ou pela capacidade que você tem, talvez você não encontre a possibilidade de mudar esse quadro, essa realidade. Quando nós falamos em caos, nós pensamos em algo que está fadado ao fracasso. E aí nós recorremos a um Deus que é o Deus do impossível. E a Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Tudo. Não há limites para quem crê. Para quem crer. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, tudo é possível para você. Olha de novo para ela e fala assim, acho que você não entendeu. Fala assim, tudo é possível para você. Dá uma cutucadinha nela e fala assim, é para você. É para você. Agora você fala assim, espera aí só um pouquinho. Fala para ela, espera aí só um pouquinho. Mas é só se você crer. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Abra comigo sua Bíblia em João capítulo 21. João capítulo 21. Confiar em meio ao caos. Quantos aqui estão vivendo algum tipo de caos na sua vida? Quando eu falo em caos, eu estou falando numa situação onde você precisa de uma intervenção de Deus para solucionar, porque você não dá conta. Independente de qual seja a situação, levante sua mão. Quem está vivendo algum tipo de caos, levante sua mão mais alta aí. Eu quero dizer que hoje o Senhor vai te fazer ter uma outra visão, diga visão, acerca do caos. Deus vai te fazer ter uma outra perspectiva. E eu creio que você vai sair daqui com muito mais fé, com muito mais esperança, com muito mais expectativa, em nome de Jesus. João capítulo 21, versículo 1 em diante. Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse, filho, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Disse-lhes ele, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então e já não podiam tirar a rede, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, vinde e comei. Até aí. Pai, essa é a tua palavra. Que o Senhor prepare, Senhor amado, o nosso coração. Naquilo que depender de nós, Pai, queremos abri-lo, para que essa semente, Deus amado, ela produza frutos no nosso interior.
Deus, nós não queremos viver uma fé teórica, nós queremos viver uma fé prática, a ponto de confiar em Ti mesmo em meio ao caos. Nos capacita para isso, nos dá sabedoria, aumenta-nos a fé, em nome de Jesus. Amém. Amados, de 12 apóstolos que Jesus escolheu para fazer parte da sua equipe, no mínimo 7 eram pescadores, mais da metade. Mais de 50% da sua equipe eram pescadores. Aí vem a pergunta, por quê? Por que Jesus, em meio à humanidade, Ele escolhe no mínimo 7 pescadores? Porque os pescadores, eles têm algumas características. Os pescadores que Jesus escolheu, eles no mínimo, eles eram corajosos. Jesus escolhe os pescadores, porque eram pescadores que estavam acostumados com as grandes tempestades. Jesus escolhe pescadores porque eles eram homens valentes, que não pipocavam diante de qualquer circunstância. Jesus, ele escolhe homens valentes para fazer parte da sua equipe, porque na primeira não pula fora. Jesus, ele escolhe verdadeiros corajosos, porque ele sabia que a obra que ele tinha para fazer não era para qualquer um, era para os corajosos. Jesus não escolhe qualquer um para a sua equipe, Jesus escolhe a dedo, e você foi um dos escolhidos. Jesus só escolhe aqueles que estão dispostos a enfrentar tempestades, porque se não for para enfrentar a tempestade, nem entra na equipe. Se não for para estar disposto a transpor obstáculos, nem diga sim. Jesus olha para aqueles homens e ele encontra algumas características em comum. Homens que não retrocediam por qualquer coisa que aparecia à sua frente. Jesus, ele precisa de pessoas valentes. Queridos pescadores, são pessoas que são dedicadas a um propósito. Dificilmente você vai ver um pescador que ele é pescador e tem mais 2 tipos de profissão paralela. Dificilmente você vai ver um pescador que ele pesca de manhã e à tarde ele administra uma empresa, que ele pesca de manhã e à tarde ele tem uma outra profissão. O pescador, ele é focado. O pescador, ele sabe porque ele foi chamado. Ele sabe o que se espera dele. E Deus, através de Jesus, ele convoca uma equipe, onde 50% no mínimo, eram pessoas que sabiam o que queriam. No mínimo, 50% da sua equipe tinha entendido que o mestre os tinha capacitado, convocado, não para ser mais pescadores de peixes, mas para ser pescadores de homens. E eu quero te dizer uma coisa, que para pescar o homem tem que ser muito mais corajoso ainda. Porque tem uns bagres saboados aí, tem ou não tem? Não é? Você ora e de repente ele escapa. Quantas vezes você orou pelo seu marido quando você pensa, agora é a hora? Pulou fora. Então, eu quero dizer, igreja, aqui, que para fazer parte do time de Jesus tem que ser corajoso. Tem que ser valente. Para fazer parte do time dos vencedores, não pode pular fora, porque de repente o mar se agitou, porque o vento soprou, porque a tempestade aumentou, então agora eu não quero mais, porque eu estou intimidado com a situação. Pescadores faziam parte do time de Jesus, porque eles sabiam obedecer a ordens, e além de saber obedecer a ordens, eles sabiam trabalhar em equipe. Para fazer parte do time de Jesus, tem que saber trabalhar em equipe. Amém? A pastora Marisa, uns dias atrás, ela compartilhou com a igreja que nós estávamos pegando um voo de Foz do Iguaçu e nós íamos até Porto Alegre. Alguém lembra do que ela compartilhou, da turbulência e tal? Então, eu estava no voo e eu apavorei. Então, cada um tem a sua experiência, não é? Cada um que vive o seu caos reage de maneira diferente.
Se eu vivesse no seu caos, eu teria uma atitude. Se você vivesse no meu caos, você teria uma reação. E eu estava junto com ela no mesmo voo. Só que aí eu comecei a lembrar de algumas coisas, que antes da viagem, nós estávamos aqui em Tubarão, estava com o carro parado, em frente à igreja, e de repente a pastora Fátima encostou ali do nosso lado, estava eu e o pastor André, e a pastora Fátima chegou e falou que ela tinha sonhado, e ela tinha sonhado comigo. E eu pensei, Deus quer falar alguma coisa. E ela falou assim, pastor, eu te vi com o rosto todo vermelho, e o teu rosto estava todo vermelho e você estava muito nervoso. E nós estávamos indo para a reunião nacional, que aconteceria em Matelândia. Eu já comecei a imaginar, porque eu tinha muitas coisas para fazer lá, e nós iríamos apresentar um projeto na reunião nacional, e eu já comecei a imaginar eu todo vermelho na reunião nacional, e nervoso. Ou você pensaria alguma coisa diferente? Ela falou assim, eu te vejo lá, e eu te vejo vermelho e nervoso. Misericórdia. E aí eu cheguei lá e a reunião começou na segunda-feira, e eu não fiquei vermelho nem nervoso. Terça, nem vermelho nem nervoso. Quarta, então pelo menos que eu fique um pouquinho vermelho, né, ou um pouquinho nervoso. Mas a reunião acabou e eu não fiquei. Mas o dia, era o dia de nós retornarmos, era uma quarta-feira. E estava um dia muito chuvoso, com muitos raios. E era perto do meio-dia, e aquele dia eu lembro que uma inquietação começou a tomar conta do meu coração, e o medo começou a bater na porta, e o pânico começou a querer me pegar, porque eu comecei a pensar, se eu não fiquei vermelho e nervoso nem aqui, eu vou ter que pegar um avião de volta, talvez seja lá. Eu queria esganar a pastora Fátima, isso é coisa de liberar E aí nós chegamos no aeroporto e fomos fazer o check-in. E eu lembro que o moço falou assim, eu falei assim, o avião vai hoje mesmo? Né? Ele falou assim, olha, a aeronave está operando por instrumento. E ela está no seu limite. Qualquer mudança para pior, o aeroporto fecha. E aí não tem como levantar voo. Aí você começa a fazer algumas coisas na sua mente, né? Ou seja, se ele não fechar, é porque eu estou decolando nas piores condições. É ou não é? Aí eu não sabia se eu orava para ir embora, se eu orava para ficar. O fato é que nós sentamos na aeronave e ela foi. E aí quando ela foi, eu lembro que a pastora Marisa perguntou para mim, você está bem? Mas aparentemente estava tudo bem. Relacionamentos, família, casa, tudo bem. E aí a aeronave ela levanta voo e aí começa a passar por aquela fase. Ela ia passar as nuvens. E ali o meu coração começou a acelerar porque era muita chuva. Era um dia terrível. E aí o pastor André estava do meu lado e eu tinha que acalmá-la, né? E aí passamos por aquele primeiro teto de nuvem. Eu falei, viu amor, tranquilo, era só passar por aqui, estaria tudo resolvido. Mal sabia eu que tinha um próximo andar, né? E aí o negócio começou a ficar feio, queridos. E aí começou a ficar feio e a turbulência como eu nunca tinha pego antes. E aí ela olhou para mim e ela pensou assim, se ele está com medo e ele já voou tantas vezes, é porque é sério o negócio, né? E eu nunca tinha pego uma turbulência daquela. E ela disse que daí, quando ela olha para mim, e eu comecei a orar naquele momento, e ela disse que viu meu rosto todo vermelho. E eu comecei a entrar num período de medo muito forte. Muito forte. A ponto de nós levantarmos a mão no avião e orar em línguas, e nós já estava lá orando e repreendendo tudo. Porque o medo começou a tomar conta, eu falei assim, o que eu vou fazer se não repreender? Eu não tenho outra coisa para fazer no meio do caos, a não ser me posicionar.
E aí nós começamos a orar, e nós começamos a repreender, e nós começamos a clamar ao Senhor. Deus muda, Senhor, não permita. Eu tinha certeza que o avião ia cair naquele dia. Eu tinha certeza, irmão, é sério. Eu tenho certeza que esse avião vai cair. Amados, era um pânico total. E aí foram 50 minutos, que parece uma vida inteira. Aí aterrissamos em Curitiba. Só que era só uma escala e nós tínhamos que ir até Porto Alegre. E aí o medo, ele quer te paralisar. Quando você está vivendo um caos, o medo, ele tem uma única tentativa: te fazer parar. Aí você tem que tomar uma decisão no meio do caos. Ou eu continuo e confio em Deus, ou eu retrocedo, paro e vou ter que passar por uma outra prova para confiar em Deus. Uma coisa é fato: você vai ter que confiar, ou de um jeito ou de outro. E aí nós escolhemos confiar em Deus. Nós escolhemos confiar em Deus. Até porque não tinha outra saída, nós tínhamos que ir. E aí, o problema não é o medo. O problema é o que você faz com o medo. O problema não é o caos, é como você reage a ele. E aí nós novamente decolamos, e foi um voo maravilhoso. Parecia que era outro dia, parecia que nós estávamos voando durante o dia e era noite. E aí eu começo a entender que sempre depois da tempestade, como diz a palavra, vai ter um momento de calmaria. O que você está vivendo hoje, se ele é caos, eu quero te dizer uma coisa: vai passar. Vai passar. Seja o que for, querido. Se o vento está soprando contra a sua vida, eu quero te dizer que é uma questão de tempo, porque ele vai passar. Ele vai passar. Sempre depois da tempestade vem a calmaria, diz a palavra do Senhor. E eu quero te falar de algumas coisas que nós precisamos fazer quando nós estamos vivendo no meio do caos. João capítulo 21, versículo 1. Primeira coisa que nós precisamos fazer, ou primeira ação que nós devemos ter no meio do caos. Versículo 1. Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Primeira ação, primeira atitude que nós devemos ter em meio ao caos, é que nós devemos permanecer unido. Diga assim: permanecer unido. Nesse episódio, Jesus havia morrido, foi crucificado e ressuscita. E ele aparece para os seus discípulos com o corpo glorificado. E Jesus aparece para os seus discípulos e ele encontra os seus discípulos unidos. Queridos, no meio do caos, há uma tendência de cada um ir para o seu lado e se virar por si só. No meio do caos, cada um quer buscar a sua sobrevivência. Mas no meio do caos, nós temos que aprender uma lição. É preciso permanecer unido. Se você olha para Gênesis 11, e nós vamos ver a construção da Torre de Babel, a Bíblia fala que havia um povo de coração perverso, e eles intentaram fazer algo contra Deus, e constrói então a Torre de Babel. E a Bíblia fala que Deus olha para eles e diz que não haveria limites, porque eles eram um. Amados, se você for um, não vai ter limites. Se você for um com a sua esposa, quero falar com você, homem, olha para mim aqui um pouquinho. Se você for um no seu casamento, não vai ter limites para vocês. Se pais e filhos forem um, não tem restrição. Se família estiver unida,
não tem restrição. É no meio do caos que você precisa permanecer unido. É no meio do caos que você precisa ajuntar e falar assim, vamos ficar junto. Porque se morrer, morremos tudo junto. É no meio do caos que você precisa permanecer coeso, queridos. É muito mais rápido você sair sozinho e chegar sozinho. É muito mais rápido. Agora você só vai mais longe se você estiver unido. Isso é fato. Tem um conceito na física, um conceito de sinergia, que diz assim que um todo é muito mais forte que a soma de duas partes. O todo é muito mais forte do que duas partes buscarem seus objetivos fragmentados. Resumindo, aquilo que podemos realizar para o Senhor juntos é muito maior do que a soma daquilo que poderíamos fazer desconectados. Uma igreja, quando está unida no meio do caos, não tem limites para essa igreja. Você está entendendo? Uma igreja, quando entende a dimensão da unidade, aonde o seu objetivo é o mesmo que o meu, onde o seu alvo é o mesmo que aquele que está sentado lá atrás, onde o alvo daquele que já tem anos de caminhada é o mesmo daquele que acabou de chegar, não haverá limites. A segunda atitude, versículo 3, disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. No meio do caos, querido, você precisa cuidar com a impulsividade. Diga assim, cuidar com a impulsividade. Pedro, ele olha e vê se Jesus morreu. Jesus morreu, o que eu vou fazer da minha vida? Aí o Pedrão, ele fala assim, vou pescar. Impulsivo, vou pescar. O vou pescar tem um pano de fundo por trás. Eu vou voltar a fazer tudo aquilo que eu fazia antes. Eu vou voltar para aquele meu mundinho de pescaria. Eu vou voltar para aquele meu mundinho limitado. Eu vou voltar para onde um dia Deus já me tirou. Então se eu volto para lá, eu estou retrocedendo. Por quê? Impulsividade. Não consegue entender que Deus está trabalhando. Não consegue esperar, não consegue ter paciência, não consegue crer. Tudo é possível que crê. Então nessa hora, querido, nós precisamos cuidar com a nossa impulsividade. Sempre que saímos afoitamente, guiados pelas nossas emoções, sem oração, sem dependência, sem busca, sem um clamor, o resultado chama-se fracasso. Olha só o que a Bíblia fala em João 15:15. Porque sem mim, nada, diga nada, podeis fazer. Então não adianta, no meio do caos, sair correndo e tentar sobreviver. Não adianta, no meio do caos, tentar arrumar uma saída sozinho, ser impulsivo. Porque a Bíblia fala que sem mim, sem o Senhor, nada podeis fazer. Então se você sai sozinho, o resultado chama-se fracasso. Pedro simplesmente estava voltando à velha vida. Quantos cristãos, querido, quando não vê o milagre, quando não vê a bênção, quando não vê ou quando não ouve a resposta, quando a nuvem ela está na frente da sua visão, ele pensa em voltar. Ele pensa em voltar porque aquilo que ele queria não aconteceu. E a Bíblia fala em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas, inclusive um tempo para o Senhor vir ao seu socorro. Você em nenhum momento vai ficar desamparado. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, se você crer. Enquanto o Senhor tem uma vida de novidade para todos nós, Pedro queria voltar. A Bíblia fala, queridos, que o nosso Deus é um Deus de novidade de vida. É tão bom
servir ao Senhor, porque todo dia tem coisa nova. Se tem uma coisa que nós encontramos no reino de Deus, é o dinamismo. Deus, Ele sempre nos surpreende. Ele sempre tem uma coisa nova, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na sua vida. Deus é um Deus de novidade. Se você antes se intimidava no meio do caos, hoje você pode decidir vencer o caos. Se antes você retrocedia, hoje você pode escolher avançar. É uma questão de escolha, é uma questão de decisão. Pedro, ele trabalhou duro. Irmãos, Pedro, ele foi sincero com Deus. Quando ele fala, eu vou pescar. E ele foi pescar. E ele joga a sua rede, ele pesca uma noite toda. Qual é o resultado? Não pegou nada. Ele foi sincero com Deus. Tem muitos cristãos hoje que estão dedicando a sua vida à obra do Senhor, presta atenção. Que estão dedicando a sua vida à obra do Senhor, mas estão fazendo muitas coisas pela impulsividade. E aí se cansa, se desgasta, porque o Senhor precisa vir ao seu socorro, primeiro, para te dar uma direção, falar ao seu coração, a fim de que você obedeça. Terceira atitude no meio do caos, versículo 3 ainda, diz assim: disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. Aí você pega uma pessoa impulsiva, já caminhou com alguém que é impulsivo? Você pega uma pessoa impulsiva e ele fala assim, eu vou pescar. Aí você olha pro Maria vai com as outras e fala assim, eu também vou. E vai aquela galera junto. É assim, não é? Sempre arrasta pessoas com ele. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Se você não quer viver em fé, não leve pessoas junto com você para viver o fracasso. Vá sozinho. Se você não quer dar um passo de fé, não desvie as pessoas do caminho. Se você quer se afundar na sua incredulidade, se afunde sozinho. Porque liderança é influência. Então quando você vai liderar pessoas, você vai influenciar pessoas. E as suas atitudes vão levar pessoas a fazer muitas coisas que você está fazendo. Então, queridos, a terceira coisa, não desvie as pessoas. Tem gente que não confia no Senhor em meio ao caos. E ainda quer influenciar outras pessoas para que também não confiem no Senhor. E que a nossa oração nessa noite seja a oração dos apóstolos. Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Eu quero ver, eu quero tocar, eu quero sentir, eu quero experimentar. Eu quero. Porque eu acredito em mudanças. Quando você olha para a sua família, querido, e você vê um caos, e você ouve uma palavra como você ouviu ontem da nossa pastora, e você pode profetizar sobre o vale de ossos secos, e tudo isso voltar a ter vida. Ah, meu amado, isso não tem preço. Isso não tem preço. Por outro lado, a sua incredulidade não te dá o direito de arrastar mais pessoas para um caminho de incredulidade. Que o seu testemunho de vida arraste pessoas para perto de Deus. Que o seu testemunho de fé, de repente você não conhece muito a palavra ainda, de repente você não tem um domínio das escrituras, mas que a sua postura arraste pessoas para Deus. Que a sua postura de crer, de acreditar em mudanças, de confiar no meio do caos, que aproxime as pessoas de Deus. Ainda no versículo 3 diz assim, o final dele, saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. No meio do caos é preciso superar os fracassos. Diga, superar os fracassos. Os discípulos eles tiveram que lidar com a decepção. Amados, quantas decepções você já teve na caminhada? Quantas frustrações? Quantas tentativas sem resultado? Quantas investidas sem sucesso? E aí você está vivendo um caos, e esses fracassos precisam ser superados. Sabe por quê? Porque Pedro, lá atrás, no começo da sua caminhada com Cristo,
ele já tinha passado por situações semelhantes. Pedro, ele já tinha experimentado o milagre da pesca maravilhosa. Mas, queridos, as atitudes de Pedro, nem todas elas foram aprovadas. E ele estava tendo uma segunda chance. Ele estava tendo uma segunda chance de mostrar para o Senhor que ele era um homem melhor, que ele tinha mudado, que ele continuava acreditando em mudanças. Apesar, queridos, de Pedro ter confessado que amava o Senhor, que jamais abandonaria, mas que por 3 vezes negou o mestre. Ele tinha chance novamente. Sabe, queridos, o apóstolo, aqui João, ele poderia encerrar o evangelho no capítulo 20, com Jesus aparecendo para Tomé. Mas ele vai um pouco além, para mostrar a restauração do apostolado de Pedro. Pedro teve uma segunda chance. Eu quero dizer que se você está aqui hoje, você tem uma segunda chance. Talvez lá atrás você passou por um caos e foi reprovado, murmurou, desistiu, e o Senhor foi lá e te resgatou de novo, e te coloca aqui diante da palavra dele, para dizer, eu continuo acreditando em você. Quantos cristãos tropeçaram na caminhada, e não tiveram mais força para levantar, e aí hoje o Senhor te traz aqui, para dizer, há esperança para o perdido. Há esperança. Nada, queridos, é tão ruim, que não possa piorar. Agora, se você vive um Deus de novidade de vida, tudo pode melhorar na sua vida. Tudo pode melhorar. Uma noite inteira de trabalho duro e nenhum resultado. Amados, Tiago 1, 2 e 3 diz assim, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Se você vive caos hoje, se alegre, porque você está sendo preparado para coisas muito maiores que o Senhor quer colocar nas suas mãos. João 13 vai dizer que o Pai depositou nas mãos de Jesus todas as coisas. Ele também depositou nas nossas mãos todas as coisas, porque Ele acredita em nós. Talvez lá fora as pessoas não acreditem mais na sua mudança. De repente você veio hoje aqui como uma última tentativa de mudança. E eu quero te dizer que a mudança chegou para você hoje. Tudo é possível ao que crer. Aleluia. A quinta atitude no meio do caos, versículo 4. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Admita a necessidade de maior intimidade com o Mestre. Fazia poucos dias que eles tinham encerrado um ciclo de 3 anos, comendo e dormindo com Jesus. Passou um dia, já não conhecia mais. Apesar de Jesus ter vindo com o corpo glorificado, então ele vem de uma nova maneira. Eu quero te dizer que no meio do caos, você não vai compreender como Jesus vai aparecer. Eu só quero dizer uma coisa, Jesus vai aparecer. Porque você olha para Gênesis 18, você vai ver que no maior calor do dia, o Senhor apareceu para Abraão. É no maior calor da nossa vida que o Senhor aparece. É quando o caos quer tomar conta do nosso coração, quer envolver a nossa vida, e nós olhamos para os lados e não vemos solução. Aí Jesus aparece. Mas, queridos, é nessa hora que nós precisamos ter mais intimidade com Ele. Pedro não reconheceu que era o Mestre, mas a Bíblia fala que João, aquele que o Senhor amava, aquele que conhecia o reclinar a sua cabeça no peito do Mestre, esse reconheceu. Sabe por quê? Porque a sua vida de intimidade foi um combustível para o momento do caos. Está entendendo? O que você faz hoje para alimentar o seu coração
ele sempre vai ser um combustível para o momento do caos. Sempre. Quem anda com Jesus sempre tem boas surpresas e vive aprendendo. Quando Pedro pensa, tudo se foi por água abaixo, Jesus aparece. Quando você pensa, não tem mais saída, Jesus aparece. Quando você pensa, o que será da minha vida? Jesus aparece. Quando você pensa, ninguém mais me dá valor, ninguém mais acredita em mim, o Senhor aparece e fala assim, eu acredito na sua mudança. Tudo é possível que crê. Aleluia. A Bíblia fala que melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Ah, Deus, como Deus é poderoso. Como Deus é maravilhoso, queridos. Um Deus de novidade. Versículo 5. Então Jesus lhes disse, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. No meio do caos, eu quero dizer que você jamais será abandonado. Mesmo que ele olha para Pedro e vê uma atitude de impulsividade, eu vejo aqui um mestre que se importa. Porque ele vê Pedro se esforçando, dando o seu melhor. Ainda que não tivesse sido da melhor maneira, ainda que as suas atitudes não fossem as melhores, daquele que crê de verdade, nós conhecemos o mestre de compaixão, de alguém que se importa. Eu quero dizer que o nosso mestre, ele não está aqui para te acusar. Talvez você tentou de tudo, de todas as maneiras, você tentou com todas as tuas forças. E o pai chega para você hoje e fala assim, filho, você tem o que comer? Você tem fome ainda? Ou você já está saciado? Que o nosso coração seja saciado apenas pelo Senhor, queridos, e pelo Deus dessa palavra. Que nada mais venha saciar o nosso interior, a não ser a presença do próprio Cristo. A sétima atitude, versículo 6, disse-lhes ele, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Presta atenção, no meio do caos, a prosperidade ela vem pela obediência. É pela obediência. Não é pelo número de cultos que você vem na semana. Não é pelo tempo da sua oração. A prosperidade, ela vem pela obediência à palavra do Senhor. Quando aqueles discípulos, depois de pescar uma noite toda, o mestre fala assim, ei, deixa eu falar um negócio para vocês. Joga a rede aqui do lado e vamos ver o que acontece. Aí o negócio começa a ficar pesado. Sabe por quê, queridos? Porque a bênção ela está muito mais perto do que nós imaginamos. Porque a gente quer atirar para tudo quanto é lado, mas se a gente escolhe o caminho da obediência, a bênção está do lado. Eles só jogaram a rede do lado do barco. Estava do lado deles. Mas você só consegue enxergar se você se submeter às ordens do Senhor. Em nome de Jesus. Versículo 8. Diz assim, o 7 e 8. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido e lançou-se ao mar. Olha só, queridos. No meio do caos, talvez é tempo de recuperar o tempo perdido. Lá em Lucas 5, nós vamos ver na pesca maravilhosa, que quando Jesus vem ao encontro de Pedro, olha só o que a Bíblia diz. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. O começo da sua conversão, Jesus fugia do Senhor. Pedro fugia do Senhor. Pedro fugia do Senhor porque ele conhecia a sua humanidade, ele conhecia as suas falhas, ele sabia quem ele era. E ele se sentia constrangido pela presença do Mestre. E ele passou por muitas coisas. Amou e negou a Jesus.
Talvez você, ao longo da sua caminhada, já tenha amado e negado a Jesus. Amou intensamente e negou intensamente. Aí o Senhor te traz hoje aqui para te dar uma segunda chance. Para dizer, eu continuo acreditando em você. Porque aconteceu com Pedro. Pedro ele tem a oportunidade de viver o mesmo episódio. Presta atenção. Pedro teve a oportunidade de viver a mesma coisa. Para mostrar que em meio ao caos, ele estava disposto a crer como ele nunca tinha crido antes. A se entregar como ele nunca tinha se entregado antes. Os outros 6 homens daquele episódio, eles seguiram no barco, trazendo a rede cheia de peixes. Lá em Lucas 5, a rede estava se rompendo. Aqui em João 21, na segunda chance, na nova oportunidade, na restauração do seu apostolado, as redes permaneceram intactas. Intactas. Sabe o que significa isso? Quando você escolhe o caminho da obediência, você prospera e nenhuma bênção se perde. A ponto de eles recolherem aquela rede com 153 grandes peixes. Aleluia. O caminho da obediência te faz prosperar. E eu quero encerrar essa mensagem no versículo 9 em diante. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Aí eu quero que você pense na cena. Jesus indo para a praia, e Jesus ele começa a preparar uma comida para os seus discípulos. Um momento onde ele faria com que os seus discípulos repensassem a sua caminhada. Ele estava preparando um momento onde o amor dele estaria constrangendo Pedro. Pedro, provavelmente naquela ocasião, ele se lembra dos pães e peixes que o Senhor multiplica para alimentar 5.000 homens. Porque logo depois daquele episódio, Pedro ele confessa a fé em Cristo pela última vez, depois vem o momento onde ele nega o mestre. É um momento onde nós repensamos o nosso passado. O nosso passado, ele pode ser 10 minutos antes de ter vindo para o culto. O nosso passado pode ter sido essa semana, onde você teve a oportunidade de exaltar ou de negar o mestre. E o Senhor te traz nesse banquete, nessa noite, para te dizer, eu quero preparar o melhor para você. Senta aqui, come esse peixe quentinho que eu estou preparando. Senta aqui comigo, eu quero te alimentar. Você tem alguma coisa para comer? Não, nós não temos nada, então senta aqui. Eu quero te dar o melhor. Senta aqui do meu lado, eu quero te dar essa chance para você provar a prosperidade pelo caminho da obediência.